Chegamos hoje ao capítulo 16, intitulado Confidências, e também ao nosso episódio número 16 da série de estudos do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, na autoria espiritual de André Luiz. Este espírito que trouxe notáveis considerações para que possamos entender a vida espiritual. Estamos aqui, Américo Sucena e Orson Peter Carrara, toda semana, toda terça, 21h45. Américo, no capítulo anterior, capítulo 15, a visita materna, nós tomamos conhecimento daquela expectativa que André guardava e que foi satisfeita com a visita da mãe, surpreendendo-o emocionalmente com grande profundidade. Emocionou-se às lágrimas, abraçaram-se, recordaram episódios da vida familiar. Ele pôde, inclusive, deitar-se no seu joelho, receber o afago materno, pôde constatar que a mãe apresentava-se vestida da mesma forma do tempo em que se lembrava dela. E realmente foi uma experiência muito emotiva, muito importante para o espírito André Luiz, que depois de anos da desencarnação, anos de angústia, incompreensão, sofrimento, recolhido ao nosso lar, como estamos vendo, tem a oportunidade, a ventura agora de receber a visita da mãe. O que ele vai dizer que a presença materna, a palavra maternal, reorganizou-lhe as energias interiores. A mãe o fez enxergar que o serviço de crescimento, o serviço ao próximo, o esforço, é como se fosse uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Por isso, Américo, André Luiz se sentia outro, mais alegre, feliz, mais animado. E a mãe vai lhe dizer: as esferas elevadas, meu filho, requerem sempre mais trabalho, maior abnegação. Em função de uma exclamação que ele fez, referindo-se comovido que como deveria ser maravilhosa a esfera onde a mãe morava. E ela, respondendo, continuando a orientação, vai dizer: não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres. Talvez, Américo, ele tenha imaginado que a mãe ficava contemplando o universo, sem fazer nada. É isso que às vezes as pessoas não entendem, que os espíritos trabalham constantemente. O trabalho é uma bênção, como você disse, né? Jesus trabalha desde que, quer dizer, sempre trabalhou, mas aqui junto do planeta, trabalha desde a formação do planeta, porque é preciso estruturar o planeta até conseguirmos receber aqui os primeiros seres vivos, os elementos vegetais, os animais, até chegar ao homem. Então, Jesus trabalha há 4,5 bilhões de anos aqui com a Terra. E quanto mais elevado o espírito, mais trabalha, porque o trabalho não cansa, feito com a mente poderosa de um co-criador. Não é o caso aqui da mãe do André, mas ela mesma diz: tem mais trabalho do que eu tinha antes, porque tem sempre coisas a fazer, pessoas a ajudar, cursos a fazer, investigações a realizar, visitações, enfim. Pois é. Ela vai afirmar para aumentar a compreensão do filho desencarnado ali, que ela aprendeu no mundo espiritual que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios,
benefícios a serem estendidos a outros seres queridos, é preciso trabalhar continuamente, porque é esse trabalho que gera os créditos e faz esses créditos se transformarem em amor. Mas aí surgiu a pergunta inevitável nesse diálogo. Ela diz que, desde que chegou, procurou se esforçar para conquistar o direito de ajudar aqueles a quem amamos. É uma circunstância muito interessante essa vinculação. Há um esforço por ajudar, como você disse, o trabalho contínuo de ajudar aos outros em dificuldade. E André, neste conceito, neste ínterim da conversa, pergunta: e meu pai? Como é que está meu pai? Por que não veio junto? Então, eu queria voltar um pouquinho na frase que você citou, que ela é muito interessante. O verdadeiro amor, para transbordar benefícios, para conseguir benefícios para os outros, ele precisa trabalhar sempre. Então, reparem que Chico Xavier era uma fonte de benefícios, porque ele estava sempre em serviço, né? Levantava de madrugada, fazia lá o seu café, tomava o café, depois sentava-se regularmente àquela mesma hora, na disciplina que Emmanuel o conservou até o fim da vida, e psicografava. Era pouco, às vezes, por dia, porque havia outras tarefas a fazer, mas o pouco sempre, o pouco todo dia, é isso que faz com que os benefícios transbordem para as outras pessoas. A imagem que nós procuramos aqui para ilustrar essa frase, porque frases às vezes são difíceis de ilustrar. Não me veio nada à mente a não ser a foz do Nilo, no norte da África, à beira do Mediterrâneo. O Nilo, em função da topografia, quando transbordava nas cheias de verão, ele alagava uma área extensa, fica até um triângulo ali, em que o rio se espraia. Então, aquela região fica altamente fértil. Essa é uma metáfora da frase, porque para transbordar e alcançar e produzir muitos benefícios, é preciso trabalhar muito. Então, os espíritos que vêm à Terra na qualidade, por exemplo, de um Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa, Irmã Dulce, eles têm essa característica. Quando você chega perto, você percebe que transborda benefício, né? Você se sente bem simplesmente se aproximando da pessoa e não sabe nem explicar por quê. Então, esse é um convite a todos nós para que nós trabalhemos sempre. Isso é uma realidade mesmo. Existem pessoas que você se aproxima da pessoa e você se sente bem, como se você se recuperasse, como se você reigienizasse a si mesmo. Muito interessante. Mas o André perguntou, Américo: e meu pai? Por que não veio junto? Onde está o meu pai? Coitado do André, né? É uma situação curiosa, porque a maioria de nós espera encontrar a família próxima após o desencarne, né? Normalmente os pais seriam facilmente encontráveis. Acredito que a maioria das pessoas encontra os pais terrestres, às vezes, na mesma região. Aqui não é o caso, porque a mãe dele está num lugar e o pai no outro. E em nosso lar mesmo, ele não encontra ninguém conhecido de que ele se lembre. Porque seguramente, nós vamos ver, quando ele é recebido na casa de Lísias, ele tem a noção de estar perto de alguém que ele não conhece, mas não lembra. Porque provavelmente está na relação de amizades antes da reencarnação. A reencarnação apaga isso, e quando ele volta, ele não reconhece ninguém. E os outros também não o reconhecem, porque muda a fisionomia. Então, não foi o caso quando ele encontrou a mãe, porque a mãe ele se lembrava bem. Mesmo assim, repare que o cuidado dela de se apresentar com o mesmo vestuário, era uma preocupação exatamente para ajudá-lo a fixar aquela ideia da infância. E aí foi aquele banho de emoção. Você falando isso, você me faz lembrar de uma circunstância curiosa. Você está numa cidade, numa megalópole, você está em São Paulo, uma cidade enorme. Você sai na rua, você não conhece ninguém. Eu estou aqui em Matão, que é uma cidade pequena, 90 mil habitantes,
A gente, às vezes, vai numa lanchonete, num restaurante, numa pizzaria, e a gente não conhece ninguém que está ali. Eu acho muito interessante. Estamos todos na mesma cidade e não vemos pessoas conhecidas em ambientes comuns, como restaurante, pizzaria. Eu fico sempre pensando isso, por quê? Não frequentamos os mesmos ambientes, né? Cada um tem o seu ambiente próprio. Você se referiu que o pai dele está num lugar, a mãe está em outro e ele está em outro. São 3 lugares diferentes. Ó, isso só não acontece, do que você falou, aqui na Megalópole, na Bienal do Livro. Já contamos essa história aqui. Já contamos. Mas você matou a charada, porque lá a preocupação comum, que é o livro espírita, nas barracas de livro espírita, claro, porque a Bienal contempla outras origens, né? Mas você encontrou um monte de gente numa grande megalópole. Por quê? Porque era o ponto de encontro dos espíritos. É a mesma. Então, sempre penso isso, que a gente vai em lugares aqui e não conhece as pessoas. Uma cidade pequena, estou há 20 anos aqui, e sempre tem gente nova que a gente nunca viu, e também não viu a gente. Então, é interessante, e às vezes começo a conversar, como eu tenho um programa de rádio aqui, aí as pessoas começam a olhar diferente para mim, assim, parece que eu conheço essa voz. É muito interessante isso. Muito bem. Então, a mãe vai dizer que o pai, vejam só, está em outro lugar, está há 12 anos numa zona de trevas compactas, no umbral, onde o André não passou. Passou perto, mas não aí. Exatamente, zona de treva compacta. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições de família. Está aqui no texto, estou lendo. Arraigado ao cavalheirismo, do alto comércio, e cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. É um detalhe importantíssimo. Ele apenas se permitia ou se entregava ao culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Isso é um problema, meu Deus do céu. Bom, a gente não pode acusar de ninguém de coisa alguma, porque nós não lembramos o que nós fizemos. Nessa vida, a gente até lembra, não tive ligação clandestina agora. E lá atrás, no passado recente ou no passado remoto, nós não podemos acusar ninguém. Às vezes a gente vê pessoas acusando pessoas corruptas como se nunca tivesse corrompido coisa nenhuma. Por quê? Porque o sujeito só examina a vida presente. Se nessa vida ele não vê que ele fez corrupção, então ele nunca fez. Aí é que mora o perigo. Por isso que Jesus avisa, olha, não julgue, você não sabe, quer dizer, ele não explica isso, mas a gente deduz hoje, pelo Espiritismo, pelas vidas múltiplas, nós não sabemos o que nós fizemos, nós não podemos acusar ninguém, porque, às vezes, mais à frente no tempo, nós talvez passemos nas mesmas condições que o político corrupto está passando, com ações da justiça, prisão. A gente não sabe, precisamos tomar cuidado. Pois é. Essas ligações clandestinas fora do lar, né, Américo, ocasionaram que 2 dessas ligações ficaram mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então, logo Laerte, que é o pai de André Luiz, desencarnou, as desventuradas mulheres estavam aguardando ele, porque para elas fizera muitas promessas, e elas estavam aguardando ansiosas, prendendo-os nas telas da ilusão. Então, ele, a princípio, quis reagir, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Ele não percebeu a presença da esposa desencarnada que foi socorrê-la, nem a assistência devida de outros amigos. E ela vai dizer que ele, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual e restringir o padrão vibratório. Daí ter caído nas malhas dessa treva compacta do umbral. Então, bastou isso para não criar sintonia. Quando não tem sintonia, não consegue receber ajuda, porque para você ser atendido, você precisa enxergar o espírito que está atendendo. Ou, na pior das hipóteses, ouvir
o espírito que está tentando atender. Mas ele viciou não só a visão espiritual, mas a audição espiritual, que não está escrito aqui, mas a gente pode chegar a essa conclusão também. Então, essa viciação, por quê? Porque tem um jeito artificial de viver. A pessoa não é aquela pessoa está usando o verniz social para se apresentar. Acontece que na vida espiritual, esse verniz cai, não tem como. E aí a pessoa é o que ela é, não o que ela gostaria que fosse. E aí sofre as consequências do verniz social, né? E essas sintonias, né, Américo, elas prendem a mente a outras mentes viciosas. É por isso que ele não enxergava, não ouvia, e ela quase chegou a conseguir, mas ele não percebe a presença dela. O potencial vibratório dele é muito baixo. Ela o visita frequentemente, mas ele se tornou prisioneiro daqueles espíritos que foram mulheres na Terra, agora infelizes, e retiram-a da tentativa de auxiliá-lo. E ela solicitou amparo de alguns núcleos para ajudá-lo, inclusive do nosso lar. O Clarencio, que socorreu André Luiz, quase conseguiu atraí-lo, mas não foi possível. Então, era a situação do pai. Ela que está tentando ajudar o marido. E o pai, que agora André sabe que está em profundo sofrimento, preso às ilusões na vida espiritual inferior. Aqui é interessante que ela faz uma revelação que ela o visita frequentemente. Ela vai até ele, exatamente para fazer tentativas de aproximação, mas não tem acontecido nenhum efeito, não tem dado nenhum efeito, nenhum resultado. Então, mas isso não impede do espírito ficar tentando. Uma determinada hora, talvez ela consiga. Então, é por isso que os espíritos que nos amam, e olha só, o amor dessa mãe, que o nome dela não aparece, mas aparece só o nome do Laerte, marido. O amor que ela tem é pelo marido, para resgatá-lo, ela quer tirá-lo de lá, mas não consegue. E ela dá notícia ainda que duas das irmãs de André, a Clara e a Priscila, vivem hoje também, na época do livro ditado, igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Então ela está com o marido e duas filhas no umbral, sem sucesso de atendê-las, trabalhando ativamente para conseguir derramar este amor, adquirir mais méritos para conseguir tirá-lo de lá. Ela diz: eu sou compelida, praticamente obrigada por mim mesmo a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava, diz ela, na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Uma das irmãs, a filha que morreu mais cedo, era a única que estava equilibrada, que esperou ela retornar, foi braço forte nos trabalhos de amparo à família. E depois de lutar corajosamente ao meu lado, em benefício de teu pai, de você mesmo, de tuas irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na Terra, que voltou a reencarnar a semana passada. Reencarnou no núcleo familiar outra vez, num gesto heróico de sublime renúncia. Américo, isso aqui lembra o livro Renúncia, com a nossa Alcione, né? Que reencarnou para ajudar os familiares. Nossa, isso dá muito programa, viu? O dia que a gente fizer a renúncia, a gente não vai acabar, eu pelo menos não vou acabar de estudar o André Luiz aqui com você nessa encarnação, porque é muita coisa, né? Mas é um livro admirável, a Renúncia. Mostra exatamente o patamar que nós precisamos chegar para sermos admitidos em esferas muito superiores, né? É um amor, assim, incrível de Alcione. Mas aqui a mãe do André também é amorosa, a ponto de se preocupar, inclusive com as mulheres que estavam cooptando lá o Laerte, porque ela vai querer ajudá-las também. Isso é que é amor. Ô, Américo, e essa declaração da mãe de André
dizendo que está auxiliando as mulheres que prendem o marido dela e pai dele, assustou o André, porque ele teve uma reação de indignação. Mas como que a senhora está ajudando É. elas? Elas estão aprisionando meu pai lá e a senhora vai ajudar elas? O André é novato nessa época. Ele aprendeu a lição e ele sabe que essa é a atitude correta, ajudar aqueles que seriam, digamos, entre aspas, os inimigos a que Jesus se refere. Enquanto a gente não aprendeu a amar o inimigo, ele continua inimigo. Quando a gente começa a amar, ele começa a mudar também. Então, essa é uma atitude corajosa da mãe do André Luiz e que serve para nós. Eu conheço uma pessoa, uma mulher, que teve o seu marido subtraído do lar por outra, e ela orava todos os dias pela mulher e pelo marido. E não é que o marido voltou. Voltou e ela aceitou ele de volta, Ela né? aceitou, ela não rejeitou, não. Porque não se ofende. Quando o espírito chega num certo nível, ele não se ofende, ele entende que o marido é frágil, como dizia Jesus. São mais frágeis do que maus, disse Jesus, lá na obra Boa Nova, do Humberto de Campos. Os homens são mais frágeis do que perversos. Então, ela entendendo isso, ela ama e espera, fica esperando, trabalhando por ele, né? É uma coisa difícil de fazer aqui na Terra, eu concordo, mas que ela fez, fez. O André, ele chegou a chamá-la de mulheres infames. E a mãe corrigiu ele. Diga antes, meu filho, irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai igualmente. E não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas também por elas. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los ao meu coração. O que será que ela vai fazer? Ela não contou. Só disse que estar convencida de haver encontrado. E aí o André se espanta mais uma vez com essa manifestação de renúncia. E aí foi inevitável, Américo. Ele pensou na família dele, na esposa dele, dos filhos, sentiu o velho apego à esposa e aos filhos queridos. E perguntou à mãe: e a senhora que tem acompanhado o papai, poderá informar relativamente a minha Zélia, sua esposa, né? E às crianças? Ela diz que os visita os netos periodicamente, eles vão bem, sem dar detalhes. Pelo menos o André não deu aqui. Pode ser que ela tenha dado detalhes a ele. E dizia que ele não devia se inquietar com relação ao auxílio à família, porque ninguém fica sem auxílio na Terra. Todos nós temos espíritos que nos acompanham durante o período reencarnatório. Ela informa, né, que os netos vão bem, como você disse, não deu detalhes, sugeriu que ele não se inquiete com os problemas de auxílio à família. E na sequência do capítulo há uma frase extraordinária aqui. Há questões, referindo-se às várias questões da vida humana, da vida familiar, há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que essas questões requeiram. Muito interessante. Muito profundo isso. Isso é para amadurecer as ideias, dar tempo, pensar bem a respeito dos assuntos, que são difíceis muitas vezes. Aqui na Terra, a gente pode fazer isso também. Às vezes tem uma relação difícil entre duas pessoas, e a pessoa que toma a iniciativa de melhorar essa relação, ela pode fazer isso solicitando ao amigo espiritual particular que procure um encontro, fazer um encontro durante o sono da outra pessoa e dela, durante o sono, para conversar. A intermediação é importante para que, quando as pessoas têm uma raiva uma da outra, atrapalha o fato de não ter algum espírito intermediando. Então, a solicitação deve ser essa, para que a gente faça conversas no mundo espiritual durante o sono. E aí, aos poucos, aquilo vai entrando no psiquismo da pessoa e as circunstâncias podem favorecer mudanças. Muito bem. O próprio capítulo tem o nome de Confidências, né? Eles trocaram muitas confidências entre si, no carinho maternal e filial. Ele quis continuar, mas a mãe despediu-se. Ela ia embora, começou a despedir-se, a palestra estava longa, a conversa estava longa,
E ele, na ingenuidade dele, né, curioso por saber como vivia a mãe, pediu permissão para acompanhá-la. E ela não deixou. Ela dizia que outros serviços urgentes a esperavam, onde serei munida, muito interessante isso aqui, Américo, onde serei munida de recursos fluidos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Só nessa frase eu tenho um monte de pergunta para fazer para ela. Porque ela deu uma pista aí, né? Quem faz normalmente isso é realmente o Ministério da Comunicação. Há outros relatos do próprio André, que antes de fazer visitas à Terra, ele vai ao Ministério da Comunicação para melhorar as percepções auditivas e visuais, para enxergar os fenômenos que ocorrem aqui na Terra, sobretudo quando se trata de mediunidade, do ponto de vista espiritual, aprofundando o olhar, por exemplo, dentro do cérebro. Então, esses recursos fluídicos, vejam, eles não são uma conquista do espírito aqui nesse caso, porque ela vai receber de fora, não é? Agora, quando o espírito conquista, ele não precisa melhorar as percepções visuais e auditivas. Ele tem, já faz parte dele. Tanto que o André faz incursões na vida espiritual, saindo no nosso lar, na direção da crosta, com essas melhorias na visão, na audição. No primeiro instante, ele nem reconhece que houve alguma mudança, mas quando os fenômenos começam a acontecer, ele percebe que realmente tem isso, mas isso ainda não é uma conquista dele, né? Então, é interessante isso, esses recursos fluídicos. Ficou interessantíssimo em saber como é que são, como são aplicados, como é que isso funciona. Vejam a profundidade da obra de André Luiz. Às vezes, uma frase permite, como as outras aqui destacadas nesse mesmo capítulo, ou em outros que, inclusive, foram ilustrados com imagens, dada a grandeza dessas expressões, dessas afirmações, desses ensinamentos. E aqui ela relata o nome de um outro ministro, né? O ministro Célio, do Ministério da Comunicação. Ela vai agradecer ele a oportunidade da visita, preciso ainda avistar-me com ele. Beijou o filho e partiu. E André ficou ali agora com as reflexões ampliadas, Américo. Agora vamos ver o que lhe espera, né? Vão acontecer coisas muito interessantes para quem ainda não leu o livro. Se quiser antecipar, já vai lendo na frente, né? Porque tem coisas muito interessantes a partir daí. Porque agora ele sai realmente, ele vai sair do hospital, ele vai ter alta, né? E, portanto, vai começar a ter uma vida de relação na comunidade. Até aqui, basicamente, as instruções vinham através de Lísias, Clarencio, o Henrique de Luna, mas agora ele vai poder sair e verificar em loco muitas coisas. É verdade que ele já tinha saído quando ele fez aquela visita ao Parque das Águas, andou de aeróbus e tal, mas ele estava internado, ele não tinha tido alta. Ele estava liberado para fazer incursões e voltar. Mas agora não, agora ele vai poder sair do hospital nos próximos capítulos. E no próximo capítulo, da próxima semana, capítulo 17, vejam aí a bondade de Lísias. Ele teve alta e já foi na casa de Lísias, né? A primeira visita que ele faz na casa de Lísias. E teremos outras surpresas na visita à casa de Lísias. Até a próxima semana. Aguardamos você. Nosso carinho, nosso abraço e até a próxima.